Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui na sede do PS de Palmela com dois candidatos às eleições autárquicas que se avizinham para o mês de outubro. Mas não são candidatos autárquicos quaisquer, são jovens e, portanto, daí ser um podcast um bocado mais especial, por assim dizer. É que são jovens que se vão candidatar às juntas de freguesia. Falo nada mais nada menos que Bruno Grazina, área de Direito, consultor na área de Direito Imobiliário e do Crédito à Habitação. É candidato à junta de freguesia de Pinhal Novo. E também temos connosco Ricardo Marques, que vem da área da política, de gestão pública e é gestor de uma empresa de construção civil e manutenção. É ele candidato à junta de freguesia de Quinta do Anjo. Obrigado aos dois por receberem-nos aqui na vossa sede do Partido Socialista em Palmela. Obrigado por estarem aqui. Bem, antes de mais, Cláudio, eu é que queria começar por agradecer pelo teu convite para estarmos aqui presentes. É com todo o gosto que te recebemos aqui e a este podcast que já acompanho, tenho a oportunidade também de acompanhar em edições anteriores e que acho muito importante e foi muito agradado, queria começar por dizer-te isto, com o convite que surgiu e é com muito gosto que vim aqui também debater um bocadinho o papel que venho a desempenhar que virei a desempenhar nas eleições autárquicas e na política e para o desenvolvimento também da minha freguesia. Gostaria também de agradecer, Cláudio, pelo convite. É sempre importante estar nestes meios mais recentes de comunicação e isso faço jus ao que o Bruno Grazina também referiu. Também sigo o teu podcast e acho que tens temas bastante interessantes e ligados à política e é isso que também faz com que também seja um tema cada vez mais debatido e que as pessoas também se interessem mais, nomeadamente os jovens, já que aqui também vamos inserir nesse tema. Muito bem, obrigado pelas vossas palavras e, claro, tem vindo cada vez mais pessoas a assistir ao podcast e isto, claro, não é importante que os nossos caros ouvintes continuem também a partilhar e divulgarem cada vez mais este podcast e obrigado então pelas vossas palavras também. E realmente estamos aqui para falar de política. E o que eu vos perguntava, se calhar começando pelo Ricardo Marques, o porquê política? Vocês são jovens e estão na política e já estão, se calhar, numa cúpula que muitos jovens ousam estar, outros jovens também que fazem parte da vossa cor partidária. De resto, fazer aqui uma nota de que o podcast é apartidário e não tem nenhuma crença política, portanto não estamos aqui numa onda de propaganda, nada disso, estamos aqui simplesmente para chamar a atenção de que existem jovens que também vão participar nas autárquicas e portanto vamos conhecer o que é que leva a que estes jovens façam, portanto não queremos nenhum problema com a Comissão Nacional de Eleitores nem outras entidades. Portanto, o porquê de vocês estarem na política e se jovens e política acabam por rimar? Essa é aquela pergunta que faz todo o sentido e claramente e também para que outros jovens entendam o porquê de alguns seguirem esta atividade cívica no fundo. Eu sou militante da Juventude Socialista, militei logo da Juventude Socialista desde 2009, fevereiro de 2009. Estava a acabar o secundário e foi quando comecei a sentir que os temas ligados à sociedade e como a sociedade estava a ser gerida ou o que é que nós poderíamos fazer para participar e melhorar aquilo que está à nossa volta e aqui também, porque nós vamos falar do poder local, aquilo que eu sentia quando saía de casa todos os dias, tinha que andar quilómetros para estar ter transportes, etc. Todos esses assuntos e percebi que eu me enquadrava numa determinada ideologia e entendi que a política seria... A militância numa juventude partidária de início seria um passo para que fizesse essa atividade em prol da sociedade. Portanto, considera-se altruísta? No fundo, podemos considerar que sim. Eu senti que tinha que achava que entendia que a minha participação neste mundo, digamos assim, neste país e até depois no meu concelho e na minha freguesia, teria que partir
por uma atividade que é tão nobre como a política, que é podermos representar, no fundo, outros e os interesses das populações para, dentro, obviamente, do nosso quadro de ideologias e de ideais, para seguirmos uma melhor terra, um melhor concelho, um melhor país, um melhor mundo. Acho que esse é sempre aquele tópico que nós podemos realçar. Sim, realmente a política serve para melhorarmos a vida coletiva das pessoas, e se nós entendermos a política também como uma ramificação de todas as atividades, normalmente tudo é, no fundo, tudo é um pouco política, a forma como as coisas estão estabelecidas, o nosso sistema e tudo mais, o sistema, desde o sistema eleitoral, o sistema político em si, e até mesmo no que toca à educação, são ideais políticos que foram construídos e, portanto, se nós entendermos dessa forma, o porquê fica quase respondido. Nós podemos efetivamente seguir uma atividade política de forma altruísta para que, dentro daquilo que nós pensamos e temos como ideologia, melhorar a vida das pessoas e desenvolver também o nosso país e o nosso mundo, no fundo. Vocês, que também não são desconhecidos da realidade do poder local, portanto, quer o Ricardo Marques é membro da Junta da Assembleia de Freguesia daqui de Doães, Sim, correto? sim, desde E o Bruno, 2013. portanto, da Assembleia Municipal de Palmela. Bruno, conhecendo os políticos como corruptos e pessoas sem ética, o que é que leva a estar presente também no mundo da política? Bem, eu acho que a intervenção do Ricardo focou-se naquilo que eu considero também essencial, guia essencial que me levou a agir na política. Eu confesso que sempre tive alguma irreverência na minha personalidade, e quem me conhece bem sabe disso, o que me levou sempre a procurar ter alguma intervenção e a procurar fazer a diferença. Eu desde muito cedo que estive envolvido em alguns voluntariados, em grupos informais. Vir para a política acabou por ser um percurso também um bocadinho natural. Eu recordo-me que na escola, muitas das vezes, também optava por seguir um caminho de representatividade de alguns direitos dos meus colegas e sempre procurei ser uma voz ativa e sem medo de enfrentar alguns poderes que se afiguravam opositores do que eu consideraria o interesse público e o superior interesse dessas comunidades onde sempre me inseri, e sempre procurei ter essa voz ativa e fazer dar o meu contributo, nem que fosse uma gotinha de água no oceano para a mudança. E isso culminou em 2008, se não estou em erro, na minha inscrição como militante na JS. Eu acredito que para se fazer a diferença, a política é realmente a via a considerar, porque é uma via onde as decisões são tomadas e onde as decisões que realmente inferem na vida dos cidadãos são tomadas, e nós, para participarmos, tendo em conta o atual sistema político em que vivemos e que já vivemos há 43 anos, e se calhar não será assim tão mau quanto isso, não é? Já dura há 43 anos, é o sistema que temos e que a participação partidária acaba por ser indispensável a que a nossa voz seja uma voz ativa. Aí procurei perceber qual é que era o quadro político existente em Portugal e, com base nas ideias que defendo, entendi que a Juventude Socialista e o PS eram aqueles que efetivamente eram mais próximos das ideias que defendia e que continuo a defender. Creio que a participação na política, e a minha também começou por ser um bocadinho mais virada para as causas que me diziam mais naquela altura. Portanto, desde 2009 houve uma intervenção muito ligada à área da juventude e de forma também informal e depois de uma forma um bocadinho mais formal ao nível da participação, ao nível das reuniões dos órgãos autárquicos, período antes da ordem do dia, onde tive a oportunidade de expor vários temas e fui ganhando alguma visibilidade. Em 2013, depois acabei por ser eleito para a Assembleia Municipal de Palmela e já de uma forma
passe a expressão, mais formal, pude dar expressão à participação política e expressá-la de uma forma um bocadinho mais a sério, que mas muito me orgulhou e que é daquelas coisas que um dia poderei recordar com nostalgia e com saudade. Foi este mandato que fizemos, em que tivemos a oportunidade, eu recordo logo na primeira reunião, de ter votado favoravelmente, ter tido a oportunidade de votar favoravelmente uma proposta que já vinha defendendo nos 2 anos anteriores, até enquanto membro do público. Isso é realmente sinal de que consegui, de alguma forma, contribuir para uma pequena diferença, e é isto que, no fundo, também nos faz dar aquele sentimento de que valeu a pena e que vale a pena perder tempo, porque é o que os jovens, se calhar aquilo que afasta também os jovens, e esse também certamente será um tema que iremos abordar, é aquilo que também que se calhar afasta um bocadinho os jovens, é a ideia de que a política é uma perda de tempo sem se conseguir depois efetivamente fazer a diferença. E eu tive a prova empírica de que efetivamente conseguimos mudar, nem que seja um bocadinho, mas se trabalharmos para isso é efetivamente possível. Vocês tocaram no tópico de vieram vocês os dois, não é? Da Juventude Socialista, sendo que o Bruno foi presidente também da Juventude Socialista de Palmela e o Ricardo Marques é atualmente presidente da Juventude Socialista de Palmela. Vocês enquadram-se neste nome dado de Jotinhas, no sentido, muitas vezes é mal conotado, um sentido pejorativo, mas vocês, o que é que acham, quando vos dizem que vocês são Jotinhas, qual é o sentimento que existe em vocês? Se é a compreensão, se é uma revolta por causa disto, tanto vocês ligados ao sistema, por assim dizer, como também se diz, não é? Que as pessoas também querem estar fora do sistema, umas querem estar dentro do sistema, e se vocês sentem, como muitos dizem, de que estão numa academia de políticos, sendo que aprendem tanto as coisas boas como as coisas más da política também. Bem, eu vou tentar não ser politicamente correto na resposta, porque também quem me conhece também sabe que não gosto de enfrentar alguns temas como chamados tabus. Gosto de desfazer tabus. E neste aspecto, na minha opinião, eu não me identifico minimamente com a questão com esse rótulo que é dado aos Jotinhas. Mas também não vou negar que nas juventudes partidárias existem alguns militantes que podem ter algumas motivações que não sejam propriamente as motivações de fazer pelo bem público, mas sim motivações mais pessoais. Isto existe em qualquer partido, não vale a pena negá-lo, é a minha opinião. Acho que em todos, até seria bom para a política e para a credibilização dos políticos que isto fosse assumido e também para podermos diferenciar o trigo do joio. Acho que é importante para conseguirmos credibilizar e voltar a fazer com que as pessoas se revejam nos seus eleitos, os eleitores a reverem-se nos seus eleitos. É importante também que os partidos assumam com frontalidade este problema e que vem ganhando expressão nos últimos tempos. Nós podemos verificar que o sistema político tem vindo a mostrar algumas debilidades ao nível isso é visível, ao nível do aumento da abstenção e da descrença das pessoas nos políticos. E para isso também contribuiu alguma descrença das Jotas, dos próprios partidos, e estão intimamente ligadas porque vemos alguns quadros de Jotas a ascender a partidos que não conseguem fazer essa distanciação desse rótulo de Jotinha. Isto penso que é um problema que é real e que os partidos até ao dia de hoje têm tido um bocadinho de receio de enfrentar. Sendo que, por exemplo, o Bloco de Esquerda vangloria-se de não ter Jotas. Mas tem uma organização autónoma. Lá está. Complementou a minha resposta, não é? Isso que nós fomos a ver também, os quadros do próprio Bloco de Esquerda, não é? Vemos ali muita juventude incluída, portanto, se calhar esta formalidade de um partido político ou de um grupo político como é o Bloco de Esquerda, de não ter uma juventude, se calhar passa apenas por uma questão de mera formalidade, porque depois na prática, até porque, não esquecer de que o Bloco de Esquerda tem proposta para jovens de 16 anos poderem votar. Eu não sei se seria tanto uma questão de formalidade, porque efetivamente nós verificamos que em alguns sítios
a única forma que alguns jovens têm de participar é precisamente através das juventudes partidárias, porque nos próprios partidos não existe esse espaço. Eu e o Ricardo, felizmente, não sentimos isso na pele, sempre tivemos a oportunidade de participar de igual para igual junto do nosso partido. Não estou aqui a fazer ou querer fazer qualquer tipo de campanha a dizer que é diferente dos outros. Também conheço jovens que também o fazem noutros partidos, mas nós efetivamente sempre tivemos a felicidade de contar e fruto de alguma maturidade democrática e de muita cultura também democrática das pessoas que tivemos a felicidade de encontrar no projeto Conselhio, que nos deram a oportunidade de participar e que nunca nos fizeram sentir menores por causa da nossa idade. Eu creio, infelizmente, que o mesmo não se passa em todos os sítios. Ricardo, enquanto presidente, como é que consegue chegar à fala com os jovens e cativá-los para pertencerem a este projeto? No fundo, de um projeto utópico, como se falou, e de certo altruísmo. Eu queria retomar um bocadinho atrás e porque isto depois tudo é encadeado, não é, nestes temas e realmente destaco o Bruno e isso, e é uma pessoa com quem eu milito há bastante tempo e algumas dos temas que vão ser lançados também a ideia da política no fundo é servir os outros, não é? E portanto foi aqui que encontramos esse espaço e o Bruno falava de algumas decisões que conseguiu enquanto munícipe, depois conseguiu enquanto eleito efetivamente colocá-las em prática ou exigir ao executivo camarário que os colocasse em prática e portanto esta ideia de servir os outros. O chegar aos jovens nesta fase da política e que há tanta descredibilização e que tem vindo a aumentar, e que sente-se essa descredibilização da política na sociedade e principalmente na juventude, o chegar agora neste momento aos jovens é também perceber quais são os seus interesses e o porquê da política, não é? Eu quando... O Bruno também sentiu isso antes aqui no nosso concelho, mas é transversal se calhar a muito do nosso país, que chegar aos jovens seria sempre mais complicado, porque se nós entendermos o servir os outros, nós também numa associação, que os jovens muitas vezes podem referir, é numa associação juvenil, numa instituição de solidariedade, também podem sentir que podem servir os outros. Mas as decisões que podem moldar essas próprias associações vêm da política e, portanto, tem que haver sempre... Há aqui um espaço, esta questão da participação, há sempre aqui um espaço que tem que ser bem contrabalançado e bem analisado. Eu, quando decidi encarar a presidência de uma conselhia, de uma juventude partidária, para chegar aos jovens nós tínhamos que descodificar e sentir que isto não era uma coisa que toda a gente achava que é mais do mesmo e que é uma seca. Porque era esse sentimento que andava na rua, que nós se sente, e aqui entra a parte da política local, que é a proximidade com as pessoas e entendermos aquilo que ouvimos, no fundo. Aquilo que está a chamada opinião pública, não é? Denominada opinião pública, neste caso dos jovens, era que isto da política é uma seca e aquela conotação da Academia de Políticos, se entendermos referenciar assim, e a inversão da nossa lógica foi realizar atividades em prol também da sociedade. Realizámos logo no início, por exemplo, em dezembro de 2015, uma angariação, digamos assim, de roupa usada para doar depois a uma instituição do nosso concelho, que faz depois todo o processamento dessa roupa e doa às famílias carenciadas e às pessoas carenciadas do nosso concelho. E aqui colocámos a política a servir de uma forma mais direta, poderemos assim dizer, e também para chamar a atenção dos jovens que nós não estamos aqui fechados e que a política não se faz fechada e que é meramente um grupo só para alguns e que só alguns é que decidem uma coisa de todos. Não é? E acho que neste momento é a fase da política, não só no nosso concelho, mas no país, em que as pessoas têm que sentir que a sua opinião, o seu voto conta. E eles também fazem parte da decisão. Basta uma pequena
uma pequena intervenção, basta um pequeno incentivo e as pessoas estão a participar na política. E é isso que nós temos de chegar aos jovens. É desta forma que nós devemos chegar aos jovens. Quando falávamos aqui da questão do Bloco de Esquerda, gostava de dizer que não passa realmente por uma questão de formalidade, porque nós também, é isso que o Bruno estava a dizer, nós nunca sentimos na pele aquilo que é uma descredibilização pela nossa idade, das nossas opiniões. Portanto, nós sempre tivemos uma abertura incrível para estar na política e participarmos nas decisões, não só do próprio partido, mas de fazer parte depois de órgãos autárquicos, que foi e ainda é uma experiência incrível e que nos faz sentir que nós temos uma voz ativa na nossa terra. E eu penso que é por aí que nós temos que ir. As eleições autárquicas são as eleições que definem toda a política local e, portanto, são aquelas que mais diretamente fazem fazer sentir no dia-a-dia das pessoas. Obviamente que, quando nós votamos nas legislativas ou nas presidenciais, existe logo ali um cargo para o qual nós estamos a apontar, que seja o Presidente da República, e, mais uma vez, dizer aqui aos ouvintes de que nas legislativas nós não votamos o Primeiro-Ministro, votamos sim os deputados. Por isso é que esta concepção de geringonça, como ficou assim conhecida e como vai ficar nos anais da história, é uma solução legítima. Da mesma forma como esteve para acontecer em Espanha, simplesmente os acordos não foram possíveis, mas quem manda no Parlamento é a maioria. Da mesma forma que funciona também nas autárquicas. Quem tiver a maioria na Assembleia Municipal, por exemplo, consegue fazer passar as coisas, é quem também toma iniciativas. Claro que existe rapidamente a eleição para o Presidente da Câmara, não é? Mas depois é a Assembleia Municipal quem legisla e quem supervisiona a ação do Executivo. Sim, eu posso começar pela parte das freguesias, por exemplo, Vamos pôr aqui quais é que são... Vamos simplificar. Exatamente, para os ouvintes, então. e vamos dizer quais é que são as competências da Junta de Freguesia e do município também. Ok, eu ia simplificar dizendo que, por exemplo, quando chegas às urnas nas eleições autárquicas, tens 3 boletins neste momento. O sistema eleitoral é assim: tens para a Assembleia de Freguesia, tens para a Assembleia Municipal e para o Executivo Camarário, ou para a Câmara Municipal, vem Câmara Municipal. Por exemplo, para a Assembleia de Freguesia, quando votas portanto, nas listas e que são apresentadas pelos partidos, e na Assembleia de Freguesia tens uma particularidade, que é a lista mais votada, a pessoa que encabeça a lista mais votada será sempre o Presidente da Junta. Mas, devido ao método D'Hondt, claramente que depois, conforme os resultados das eleições, poderás ter que, para ter o executivo, ou para ter um executivo e para ter a Assembleia de Freguesia, digamos assim, tens que realizar acordos com outras forças partidárias ou com os movimentos de cidadãos, digamos assim, ou com as listas que se apresentam nas eleições. Na parte da Assembleia Municipal, no fundo funciona igual, tens conforme o método D'Hondt, progressivo, e depois tens a parte do Executivo que também funciona da mesma forma. A lista mais votada terá o Presidente da Câmara, neste caso. Sendo que depois cada partido poderá ter variações devido também ao método D'Hondt. No caso da Assembleia Municipal, o cidadão mais votado da lista que for logicamente também mais votada, ou seja, o primeiro a ser eleito, porque a distribuição de lugares é feita através do método D'Hondt, é automaticamente o Presidente da Assembleia Municipal. Depois, a mesa é eleita na primeira reunião, são eleitos os vogais ou secretários, dependendo depois do número de eleitores em cada concelho, será a especificidade e o número de eleitos de cada Assembleia. E no caso da Câmara, a eleição também é por método D'Hondt, mas fecha automaticamente os lugares de Executivo, enquanto nas Assembleias de Freguesia o cidadão mais votado é o Presidente da Junta de Freguesia e na primeira reunião da Assembleia de Freguesia é eleita a mesa da Assembleia de Freguesia, o Presidente também incluído,
e é eleito em seguida o Executivo, em seguida ou em primeiro lugar, agora está-me a faltar o formalismo, mas é a mesa que vai investir depois o Executivo, exatamente, era essa a ideia, e o Executivo é proposto com base na confiança, há muito isso foi discutido até aqui nas últimas eleições autárquicas, foi muito engraçado, é discutido que o Executivo é proposto pelo Presidente da Junta de Freguesia com base numa figura que é a sua confiança política, que permite, portanto, quando o Presidente vai propor o Executivo à Assembleia de Freguesia, pode não propor necessariamente o número 2 ou o número 3 da sua lista pessoal. Podem ser, por exemplo, os presidentes o Presidente da Assembleia de Freguesia pode ser o número 2. Isso dependerá. Não há necessariamente um vínculo de obrigatoriedade do número 2 ser do Executivo. E isso muitas vezes decorre, é uma percepção que as pessoas têm das eleições autárquicas ou da forma como as listas estão organizadas, e que necessariamente pode não ser assim. É um bocadinho à semelhança também do que acontece nas legislativas, em que se nota também, e aqui queria aproveitar também para tocar noutro ponto, mas voltando às legislativas, em que os cidadãos também pensam que muitas das vezes há essa ideia de que estamos a votar para eleger o governo ou para eleger um primeiro-ministro, quando no fundo estamos a votar para eleger deputados. E eu agora queria chegar então a esse ponto que referi há pouco, que é um bocadinho da falta de cultura democrática a que estamos a assistir no nosso país, e que se vê um pouco mais, de forma mais expressiva ao nível do desinteresse manifestado por algumas das gerações mais novas. E isto também creio que seja um problema de fundo da nossa geração e das gerações futuras, e que poderia também ser combatido através da aplicação de programas de formação cívica, mas formação cívica a sério, com conteúdo mesmo, com programa definido, e programa só poderia incidir sobre um tema que era a educação para a cidadania, para os nossos direitos políticos, civis. Também noto muito, sendo também da área do direito, noto que um cidadão que não tenha uma formação jurídica acaba por desconhecer um bocadinho os seus direitos em geral e fica um bocadinho indefeso exatamente perante a sociedade, e muitas das vezes há situações com que se vê confrontado no dia-a-dia, que não está minimamente preparado para dar resposta, quando até tem no fundo uma baliza legal que protege juridicamente perante essa situação. E creio que formação cívica seria essencial. Era também um tema que gostaria de abordar e de focar, e de lançar também um apelo às entidades que pudessem pelo menos refletir sobre isto e ponderar que Portugal e que país e que cidadãos no futuro é que nós queremos ter, e que legado é que queremos deixar às gerações futuras. Tocando nesse tópico dos cidadãos indefesos, muitas vezes nós vemos ou ouvimos por parte daqueles que são os nossos governantes locais dizer que isso não é da minha competência, ou isso é algo que eu não lhe posso resolver, e às vezes apanhamos na curva de que afinal é uma competência ou da Junta de Freguesia ou da Câmara. Sinteticamente, quais é que são as principais que está na jurisdição, quer da Junta de Freguesia e da Assembleia, neste caso, do município, mesmo da Câmara Municipal? Porque muitas vezes, como eu estava a dizer, os políticos me mentem nesse tópico para não terem o trabalho de se preocupar. Bem, e isso aqui também no nosso concelho é muito visível. Basta assistir um bocadinho aos órgãos autárquicos, vai ser uma reunião de junta em que é colocado um problema. Nessa reunião da Assembleia de Freguesia é chutado o problema, normalmente pelo Executivo das juntas, é chutado o problema como sendo camarário. Vai-se a uma reunião de Câmara ou uma Assembleia Municipal, coloca-se o mesmo problema, chuta-se para o Governo Central. Bem, o Governo Central não tem reuniões abertas com um período antes da ordem do dia onde os cidadãos possam expor isto. Duvido também que fossem chutar para a União Europeia. Se da União Europeia houvesse também um período antes da ordem do dia, e se fossem chutar para outra coisa qualquer,
Pronto. Quer dizer, era conceito de complicado. segurança. Isto para o cidadão que está já chateado com a política é um bocadinho chato, não é? Ainda parece que desincentiva mais. E eu aqui, pessoalmente, tenho uma visão muito diferente das coisas. Tanto que até posso aqui partilhar publicamente que uma das coisas que foram efetivamente faladas, isso é que o Ricardo também conhece esta conversa, foi com o nosso candidato também à Câmara Municipal de Palmela. A única coisa que nós lhe pedimos foi, por favor, delegue-nos competências para as juntas, porque nós queremos trabalhar. Queremos ter competências, queremos ter capacidade de dar a resposta aos problemas das pessoas junto das próprias pessoas e queremos esclarecer o mais possível e não queremos andar aqui a chutar culpas para a Câmara, ou queremos dar a cara pelos problemas. E quanto maior for a nossa competência ao nível do município, ou seja, ao nível de competências que estão atualmente no município, mas que podem passar para as freguesias, ao nível dos novos quadros também de competências que entrarão em vigor futuramente, para nós melhor, porque poderemos dar a cara pelas pessoas, e é para isso que efetivamente queremos abraçar estes projetos, para fazer a diferença, também como foi referido há pouco. E acho que o trabalho, ao nível de competências, podia estar aqui a elencar que no Concelho de Palmela a maioria dos polidesportivos são das juntas, que temos jardins e espaços públicos, alguns espaços verdes das juntas, outros da Câmara. Os cemitérios são por norma da Câmara, mas depois há uma delegação dos cemitérios da freguesia do Pinhal Novo, na junta de freguesia do Pinhal Novo. Portanto, é uma coisa que acaba por ser um bocadinho confusa. Nós às vezes temos a mesma coisa e que numa freguesia a competência é do município e no outro lado é do Ou seja, município. não é homogéneo todo o Não é Portugal das homogéneo, competências. exatamente. E nem tem que ser, porque cada freguesia terá as suas especificidades e terá, logicamente, as suas capacidades de resposta adequadas ao território, à população. O que eu queria aqui dizer é que mais importante do que saber distinguir o que é de competência da Câmara e o que é competência da Junta, mais importante que isso é saber que, para se fazer a diferença, é preciso haver cooperação entre as juntas e a Câmara Municipal. E esse trabalho conjunto, quer seja a Junta ou a Câmara a fazer, tem que ser feito. A resposta pode chegar pela Junta ou pode chegar pela Câmara. Tem que haver colaboração e cooperação e trabalho entre as duas entidades para conseguirmos dar uma resposta que seja o mais capaz possível e o mais adequada possível. Isso, neste projeto, creio que existe. E pronto, queria também passar agora aqui também a palavra ao Ricardo para não monopolizar um bocadinho. Ainda não se notou que eu gosto de falar. E boa disposição também. Também. Boa disposição, sempre presente. Mas aquilo que lhe troncava aqui, lançava-lhe aqui uma pergunta é se esta proposta de regionalização e de passagem de competências daquilo que é do Governo Central para os municípios, a proposta é essa avançada pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, se vai solucionar alguns problemas, se os vai dar autonomia como vocês querem para as juntas, o que é que vocês esperam deste projeto de lei? A descentralização de competências é algo, principalmente aqui no Concelho de Palmela, o Partido Socialista já tem vindo a defender há bastante tempo. E esse desafio colocado pelo Governo atual, e que ainda está em debate, e portanto não temos a noção efetiva de quais as competências em si, ou como o Bruno dizia, nós estamos a elencar, parte também de um pressuposto é que nós devemos de cooperar, e aqui na cooperação queria fazer um parêntese, realçar esta questão da confusão depois de algumas juntas terem uma coisa, outras terem outras e tal. No fundo nós temos é que depois isto elenca com a primeira pergunta e com como é que as pessoas estão descontentes com a política, é a confusão e a burocratização que tens. Porque a pessoa quando tens um problema, quando sais de casa, muitas pessoas dirigem-se automaticamente à junta de freguesia. Ou mesmo um problema, sei lá, o IRS. Há pessoas que vão à junta de freguesia, há juntas de freguesia a apoiar o preenchimento, por exemplo, do IRS. É o órgão político mais próximo das pessoas e, portanto, parte daí também, penso eu, que a descentralização terá essa visão política local de
descentralizar e de dar as competências necessárias para que se realize um trabalho sério, de proximidade e que resolva os problemas das pessoas. É interessante que este debate da descentralização de competências seja muitas vezes os grandes entraves que têm sido colocados, tem sido até pela força política que está no nosso Conselho atualmente no poder, que é o Partido Comunista, que tem colocado vários entraves à sua realização. Da nossa parte, nós estamos aqui obviamente a representar e temos, portanto, assumimos claramente que somos do Partido Socialista, mas da nossa parte sempre entendemos a descentralização de competências como algo benéfico e que vai de encontro à defesa dos interesses das populações. Eu acho que a descentralização de competências, e reforçando aquilo que eu coloquei em parênteses há pouco, traz consigo a questão da transparência política, que as pessoas, quando têm um problema, sabem que muitos desses problemas podem ser resolvidos junto do poder local. Esse é um ponto-chave da descentralização. Se bem que, obviamente, essa descentralização, e já foi referida também várias vezes publicamente, que a descentralização que está a ser discutida agora tem consigo os meios necessários e os recursos para que se realize de forma correta e de forma cooperante com os municípios. O que é que vocês, por exemplo, eu queria realçar algumas competências essenciais. Porque, por exemplo, o caso que nós vimos, por exemplo, de Almeida, não é? Por exemplo, da Caixa Geral de Depósitos, da sucursal da Caixa Geral de Depósitos, isso é uma questão que as pessoas estão a depositar toda a sua confiança na Câmara, não é? Claro. Mas eu gostava de realçar, e é isto que eu gosto de chamar, o Bruno elecou e bem e referiu, que nós vamos à junta de freguesia, passam um problema para a Câmara, chegamos à Câmara, muitas vezes ou não sabem do problema ou não foram, ou nem sequer tinham conhecimento e depois passam para a administração central, e há algo que é transversal a todo o poder local, que é, no fundo, a competência política de defender os interesses da população. Aquilo que pode ser, que esteja plasmado na lei das suas competências, se nós não nos formos cingir a isso, acho que muito do poder local não realizava metade, se calhar, dos projetos que tem realizado. Portanto, se formos por aí, não chegamos a lado nenhum. E acho que, no fundo, aquilo que também está a ser discutido em termos de centralização de competências é chegar de forma mais formal, realmente referir uma série de pontos. Falamos também na área de educação, na saúde, e reforçando também alguns papéis no ordenamento do território, e que é claramente muito mais interessante. De cada concelho haverá formas de ordenamento do território diferentes. Palmela será diferente, claramente, do concelho de Faf, por exemplo, ou do concelho do Porto, e, portanto, cada órgão autárquico terá também a sua competência no que toca ao ordenamento do território e também naquilo que é necessário no tocante à saúde, no tocante à educação. Refiro, por exemplo, a educação, neste momento, é o ensino básico, no primeiro ciclo, que está, e segundo ciclo, no primeiro ciclo e segundo ciclo, que está sobre a alçada do poder local, e que muitas vezes também sente-se que essa competência poderia ser executada de forma diferente, e aqui também no Conselho de Palmela há de referir, há ainda escolas que eu gostava de realçar, não é um tempo de campanha nem nada, mas, por exemplo, na freguesia da Quinta do Anjo, há alunos que ainda levam, portanto, papel higiênico e outros utensílios para a escola, porque não está a ser realizado de forma correta o protocolo de delegação de competências que estava feito da Câmara para as juntas, e, portanto, aqui, ou a junta de freguesia assume essa competência, mas assume de forma correta, dizendo que consegue realizá-la, ou então há um amplo debate e discute-se nos órgãos, porque, por exemplo, os presidentes de junta, e aqui referindo mais uma coisa do nosso sistema, estão representados na Assembleia Municipal, e, portanto, podem colocar estas questões e pode-se debater, e muitas vezes passa a própria alçada de uma questão partidária e passa de como nós chegamos e defendemos as populações, e, portanto, este é um tema que muitas vezes em cada local as suas competências podem ser diferentes, mas torna-se também confuso,
há espaços verdes que no mesmo localidade de uma freguesia, imaginemos, não é? Por exemplo, eu vou mais uma vez pegar no caso da freguesia da Quinta do Anjo, em que, por exemplo, na localidade mesmo de Quinta do Anjo, que é a sede da freguesia, há um espaço verde que a 50 metros há outro espaço verde e já não é da mesma alçada. Há um que vai ser da Câmara, outro vai ser da Junta e depois torna-se complicado. Mas a verdade é que quando as pessoas vão fazer uma queixa sobre determinado espaço verde, a nossa resposta enquanto autarcas deve corresponder à resolução do problema ou de realmente fazer os possíveis para a própria resolução do problema. Parte por aí. Agora, que esta descentralização, aquilo que nós entendemos é, efetivamente, sendo realizada, traz benefícios porque traz consigo meios e recursos para efetivarmos as nossas ideias e concretizar as melhores políticas para as populações de forma direta e de proximidade, e em proximidade, e é nesse sentido que essa descentralização deve ser realizada. E isso já foi claramente várias vezes defendido pelo próprio Primeiro-Ministro, publicamente disse que porque foi logo uma das preocupações, haveria descentralização. Houve uma lei em 2013 que veio com competências, mas não trouxe consigo determinados meios e recursos, mas esta descentralização está mais do que defendida, que terá consigo esses recursos e meios. Mas eu aqui também gostava, e volto a sublinhar, aquele que é o que eu gosto de chamar de competência política da defesa dos interesses da população. No que toca, por exemplo, ao caso que estavas a referir do fecho ou não de um balcão do banco público, neste caso, faz algum sentido ter-se uma mínima de opinião ou colocar em causa se sim ou se não. Agora, o caso em concreto não tenho a informação total para falar do caso da Almeida, por exemplo. Sim, atenção, era apenas um comentário. Mas sim, eu acho que... Eu, por acaso, e aqui, já que estamos a falar de política local, e sendo eu membro da Assembleia de Freguesia, há muitos casos desses, das pessoas que colocam questões e depois passam, as juntas automaticamente dizem que estes são problemas da Câmara, só que a verdade é esta. Se a decisão e se o nosso sistema está colocado desta forma, e que nós temos, no fundo, uma espécie de vamos colocar caixas, imaginemos assim, de poder de decisão, de conselhos, depois freguesias. Se há um problema numa estrada que, por exemplo, que passa a nossa freguesia, a junta de freguesia deve se interessar inteiramente por essa questão. E vários foram os casos que se sucederam neste mandato em que tive na Assembleia de Freguesia, por exemplo. Se calhar o Bruno também terá alguns exemplos da Assembleia Municipal. Bem, efetivamente, este mandato na Assembleia Municipal, eu para mim encaro, foi o primeiro mandato e até à data único que fiz enquanto autarca, e obviamente que me marca e vai marcar para o resto da minha vida. E houve aqui situações também um bocadinho caricatas de algumas pessoas que posso dizer, sem referir casos concretos, que até dívidas e penhoras feitas pela Segurança Social foram apresentadas na Assembleia Municipal, na expectativa de que a Câmara Municipal ou que a Assembleia desse uma posição de força que pudesse ajudar à resolução desses mesmos problemas. E a verdade é que as respostas sempre foram um bocadinho como aquilo que referi há pouco, está para canto, está para outra entidade, seja ela competente ou não para o efeito. E aqui eu tenho uma visão um bocadinho diferente das coisas. Acho que mesmo não tendo competência, e também a minha área sendo o direito, foi uma das coisas que sempre me fez grande confusão, e acho que é uma das grandes mais-valias do curso de Direito, efetivamente verificar e conseguir perceber o que é que corresponde à competência de cada entidade. Agora, o cidadão comum, a população em geral, não tem que saber isto tudo de cor. E é para isso que existem os órgãos de proximidade, é a minha visão. Acho que uma junta de freguesia, se tiver um cidadão, um freguês que lá se dirija com um problema, mesmo que seja do foro da competência de outra entidade,
compete à junta de freguesia pelo menos encaminhar a pessoa para a entidade certa e prestar o devido apoio. E isto nem sempre tem acontecido. E veja-se um exemplo, às vezes, do que é mais básico, não é? Às vezes há coisas que a própria junta pode encaminhar para a Câmara, que é trabalho de maior proximidade e que não consegue dar esse tipo de respostas. Então imaginemos então uma entidade que seja, ou cuja sua atividade seja primordialmente exercida fora do concelho. E eu entendo que é preciso darmos respostas a este tipo de situação e é preciso não virarmos a cara e facilitarmos a vida das pessoas, porque é para isso que servem efetivamente os órgãos de proximidade, para dar a cara, para ajudar, para prestar o auxílio que as pessoas não conseguem ter por si próprias. E também neste aspecto acho que é preciso não esquecer que a freguesia, ou a criação da organização administrativa enquanto freguesia, está muito ligada à paróquia. Está muito ligada àquela vertente de comunidade e àquela vertente de auxílio e de proximidade que vem desde a Idade Média, exatamente. E é preciso não ignorarmos também a nossa história para percebermos o que é que está no cerne de cada entidade. E aí, pronto, como disse a minha visão... Muitas freguesias são as que mantêm os nomes dos santos. Exatamente. Somos, no caso também, de Lisboa, muitos casos assim. vemos Santa Maria Maior, não é? Porque E um dos maiores casos, eu diria até que, por exemplo, no Santo Porto, António, tu tens uma série de freguesias também na zona do Norte, é realmente uma marca, a religiosidade e a ideia de paróquia ainda está muito ligada à ideia de freguesia, apesar de sabermos, obviamente, que o Estado é laico. Não podemos ignorar quando é, sempre fazer esta ressalva também de que o Estado é laico quando possível. Mas, efetivamente, é preciso conhecer os territórios, conhecer as pessoas, para que possamos dar essas respostas concretas e o mais adequadas possível para as populações. E aí passa por assumir a nossa capacidade para o fazer, assumi-lo frontalmente e não virar as costas, assumir e dizer que estamos presentes, porque também já dizia um grande político, um político assume-se e eu digo mais, um autarca assume-se e tem que assumir a autarquia a que governa e a que lidera. Eu não podia estar mais de acordo, não é? Portanto, o que o Bruno referiu faz mais do que sentido. Aqui, por exemplo, quando colocas uma questão que querem fazer a diferença, e efetivamente é aqui que nós fazemos a diferença. Estamos aqui de uma forma até informal a conversar, não é? Sobre estes temas, e é desta forma que nós também temos que encarar a política, e principalmente a política local, porque as pessoas, é como o Bruno dizia, vão pedir auxílio a um representante político, porque sentem que é ali que se calhar aquele representante político sabe mais do que elas sobre aquele assunto, ou pode encaminhar, ou pode referir como é que nós vamos resolver, etc. O que eu dizia, por exemplo, do preenchimento do IRS, lá está aqui a questão que o Bruno referia há muito tempo, que era a formação cívica, ou a formação para a cidadania, não é? Muitos de nós temos estes problemas no dia-a-dia, de quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, efetivamente, e de forma simplificada, não é? E como é que isto como é que isto está montado, como é que é regido, como é que... porque a verdade é que nós... há pouco discutimos como é que era a forma das eleições dos órgãos autárquicos, e a população em si muitas vezes é confuso, obviamente, nós temos que referir que sim, é confuso para as pessoas, não é? Mas acho que esta questão da formação, ou mesmo a simplificação do que é o processo em si, traz benefícios para a população. Nos últimos anos, se calhar temos sentido que, por alguma parte, algumas forças políticas, por uma questão de manutenção no poder, etc., há uma espécie de discurso político que é deixem connosco que nós fazemos os possíveis para melhorar a nossa visão. E aqui também referi que muitas vezes os partidos também, porque é que também é essencial participar na política, muitas vezes os partidos também... a palavra não é a melhor, mas moldam o nosso caráter, ou realizam aquilo que é o nosso caráter. E, portanto, o dentro dos possíveis e o discurso
desse género não traz consigo os benefícios necessários e não corresponde a tudo. E é aqui que nós também entramos e queremos fazer a diferença. A nível local, quando nós referimos que a política local é aquela que afeta mais singularmente as pessoas, faz todo o sentido. Nós, quando saímos da porta do nosso prédio ou da nossa casa e temos um buraco na calçada há imenso tempo, é claramente com a autarquia, ou junta de freguesia, ou Câmara. Pois é aqui que entra, porque não chega a todas as pessoas se é efetivamente a Câmara Municipal que tem aquela correspondência naquele momento, ou se é a junta de freguesia. E eu aqui volto a lançar a questão da transparência. E a transparência não é só dizermos que houve X de gastos e realmente aquilo corresponde a X, ou a transparência é aquilo que está no site de determinada Câmara Municipal ou determinada Junta de Freguesia. A transparência é nós também simplificarmos a vida ao próprio cidadão e ao próprio município, dizendo que aquela competência, se os senhores quiserem, dirigem-se à Junta de Freguesia ou, efetivamente, aquela competência é da Câmara Municipal, mas se entender que deve, ou que só tem tempo, ou que só consegue colocar esse problema à Junta de Freguesia, façam, que esse será efetivamente encaminhado. E isto, quando o poder local é todo ele do mesmo partido, a transparência deverá ser mais reduzida, no sentido de que não há a partida uma junta de freguesia cujo partido A é o mesmo partido A da Câmara, não é? E, portanto, todas as outras freguesias estão já à porta, ao lado, não é? Porque aqui em Palmela todas as freguesias são CDU. Sim, neste Pronto, acontece como no meu concelho do Seixal. Portanto, aí haverá menos rigor na transparência, no sentido de haverá mais conivência entre os autarcas, por assim dizer, na resolução dos problemas ou da camuflagem dos problemas. Lá está, tem que ver conforme essas forças políticas também vejam a execução do poder político, no fundo. Não podemos, se calhar, referir isso também a outro. Isso poderia ser depois estendível a todos os concelhos, não é? No fundo, pode haver concelhos que tenham a mesma cor, ou PSD, ou CDS, ou mesmo PS, mas não acredito que isso possa ser exatamente. Eu acho que tem que ver... Mas se calhar nos concelhos onde existe uma maior cor... mais cor política, no sentido, por exemplo, a Câmara ser PS e as juntas serem PSD, CDS, CDU, se calhar haverá um maior rigor. Pode existir alguma pressão ou... Exato, imprimir alguma pressão alguma pressão de uma parte e de outra para que as coisas sejam executadas e sejam supervisionar. Pronto, no fundo, chegamos aqui ao check and balance, não é? Exatamente, check and balance. É essa, podemos usar essa expressão, sim. Podemos usar. Eu acho que, por exemplo, a questão do check and balance, ela é própria, se as coisas funcionarem como deve ser, independentemente das cores partidárias, ela é própria já quando se assume um sistema eleitoral como nós temos. Há vários órgãos e ali são colocados assuntos e, portanto, poderá haver essa situação, não é? Há sempre forma, não é? Pode ser colocado um assunto numa Assembleia de Freguesia, como depois pode ser colocado numa Assembleia Municipal, ou se não existir... espaço pode ser colocado sempre de outra forma. Imagina que uma força política está representada numa Assembleia de Freguesia, mas depois não está representada numa Assembleia Municipal. Essa força política na Assembleia de Freguesia pode colocar moções ou pedidos de informação que endereça à mesa da Assembleia de Freguesia e solicita que a mesa da Assembleia de Freguesia envie ao Executivo Camarário, por exemplo, porque aquela competência é do Executivo Camarário. Agora, a diferença de cores pode criar aqui alguma diferença? Pode, se calhar na prática, mas também não é condição única para que exista isso. No fundo, é isso. Porque pode haver concelhos todos de uma só cor política, digamos assim, e não é... E podem ter em si as tais check and balance, já criados pelo próprio órgãos, os próprios órgãos autárquicos e os diferentes órgãos autárquicos, ou porque simplesmente executa-se o poder autárquico de forma correta e assertiva.
Muito bem. Entrando agora numa perspectiva mais pessoal de cada um de vocês, os projetos que vocês se apresentam, assim, em suma, o que é que vocês se apresentam a estas eleições? Ainda não estão no terreno, mas certamente já têm algumas ideias daquilo que querem fazer, pelo menos já têm que estar a trabalhar, mas não seja no... Portanto, já a imagem, pelo menos aqui em Palmela, já existe a imagem do quem vai ser o candidato à Câmara, que será o Raul Cristóvão, com o slogan Vamos Despertar Palmela, não é? Sou Juntos correto? vamos Juntos vamos Palmela. despertar Palmela. Fica assim mais certo. Mas no caso de vocês das freguesias, para além de terem esperança em cada freguesia, não é? Como também se vê, o que é que vocês querem trazer então de esperança para os eleitores? O que é que os eleitores podem esperar da vossa parte? Começamos aqui pelo Bruno Grazina, do Pinhal Novo. Bem, eu sem querer ser arrogante nem pretencioso, eu diria que esta candidatura se propõe a mudar o sistema. É assumidamente uma candidatura de outsiders, não poderia ser de outra forma também numa freguesia em que há 42 anos que sempre ganham a mesma força política, e nós predispomos-nos a mudar efetivamente o paradigma, não só da política local, como depois da governação local. Até aos dias de hoje tem sido praticada uma gestão reativa em relação às reivindicações dos cidadãos. Digo isto porque o cidadão reivindica na Assembleia de Freguesia e só depois, mediante uma aferição da força daquele lobby, é que a Junta decide ou não agir. E isto é uma gestão, é aqui que eu qualifico, e sei que o Ricardo também muitas vezes utiliza também esta expressão, gestão reativa. E o que eu quero fazer é uma gestão proativa. Fazer uma mudança de paradigma também aí. De que forma? Ou seja, antes do problema aparecer... Nós queremos o cidadão a participar na denúncia do problema desde o momento em que o problema surge. É uma inversão. É uma gestão, em vez de ser reativa, é uma gestão participativa em que a gestão da Junta de Freguesia dá os instrumentos ao cidadão para que ele possa participar também no processo decisório e no processo da governação. Portanto, uma cidadania mais direta? É uma forma de procurar uma democracia direta, que eu acredito plenamente que hoje em dia será possível através do uso de novas tecnologias. Aqui posso já aproveitar para anunciar uma aplicação que estará disponível e que permitirá, tem o nome Na Minha Rua e já é similar a outras aplicações que já funcionam noutras freguesias, nomeadamente em Lisboa, que permitem ao cidadão tirar uma fotografia do problema, seja o buraco à porta da sua estrada, à porta de casa, seja uma passadeira que está mal pintada, seja de que tipo de problema se trate, permite ao cidadão que possa tirar uma fotografia, fazer a georreferenciação do problema e fazer o upload dessa fotografia através dessa aplicação, e a Junta de Freguesia, na sua base de dados central, irá receber essa informação e isso permitirá identificar o problema logo desde o momento em que o problema é detectado e detectado pelo cidadão de uma forma participativa. O cidadão poderá efetivamente fazer a diferença. Não é uma forma plena de democracia direta, mas é uma forma que nos pode ajudar a desenvolver um mecanismo de maior proximidade. E este também é um dos problemas, ou melhor, é uma das respostas que eu entendo como necessárias para um dos problemas que existe também nesta freguesia do Pinhal Novo, que é a abstenção. E diria mais até, diria que um dos problemas da abstenção a nível nacional, a falta de identificação do cidadão com o sistema eleitoral, com o sistema político. O nosso sistema, dou aqui o exemplo da Holanda. Na Holanda, os cidadãos podem votar estando no supermercado. Tem um mecanismo eletrónico, uma espécie de vários tablets que são colocados, em que o cidadão chega lá e através de um mecanismo touch carrega e faz o seu voto, e não há pudor em esconder o voto. É uma civilização e uma democracia já com um nível de maturidade muito desenvolvido e permite aos cidadãos fazerem isto, e têm uma participação
sempre na casa dos 80%, 70%, 80%, na casa dos 70%, 80%. Porquê é que nós em Portugal temos o contrário? Pois bem, eu acredito que parte do problema é porque nós mantemos o mesmo sistema de eleição, o mesmo sistema eleitoral desde 74, já lá vão 43 anos. E se houve evolução dos tempos, houve também mudança das próprias pessoas e da própria identidade cultural e política, e a verdade é que o sistema eleitoral não conseguiu acompanhar essa mesma evolução. E a forma de fazer política, eu acho engraçado que nós às vezes temos fazemos o exercício um bocadinho, às vezes por brincadeira, de verificar e ver, olhar para materiais de campanha de há 40 anos atrás. E a verdade é que as mensagens são muito parecidas a algumas que vemos hoje em dia. A linguagem política continua ainda assim a ser a mesma ao longo destes 40 anos. Não houve uma adaptação, não houve uma vontade de progredir, de evoluir. Eu costumo dizer que é importante também nós prosseguirmos a melhoria, a evolução, faz parte do nosso desígnio na vida, prosseguirmos a melhoria da condição humana. E passa muito também por aquilo que podemos vir a fazer na política. Eu colocaria esta proposta numa série de outras propostas, num grupo de propostas que poderia chamar Democracia 3.0, e que também não é uma ideia minha, é uma ideia que já vem sendo debatida e maturada em muitos países e que creio que, dada a boa experiência em outros locais, também poderá ser adaptada especificamente à freguesia de Pinhal Novo. Ao nível de gestão ou de modelo de gestão, seria muito por aqui. Depois, há outras políticas mais setoriais que também pretendo privilegiar com esta candidatura. As questões da ecologia e dos espaços verdes ecológicos são também uma prioridade daquilo que pode surgir e irá certamente surgir no nosso programa eleitoral, e para o qual estamos perfeitamente empenhados em desenvolver um trabalho sério com a Câmara Municipal. Ao nível também das novas tecnologias, queríamos também alargar é quase criar de novo, criar com condições uma rede Wi-Fi digna para os habitantes do Pinhal Novo. Nós verificamos aqui algumas disparidades, por exemplo, a zona histórica de Palmela toda tem cobertura Wi-Fi e o Pinhal Novo, sendo a maior freguesia e a vila mais populosa deste concelho, tem Wi-Fi apenas num raio de 200 metros na Praça da Independência. É uma discrepância que eu pessoalmente não consigo perceber e irei lutar também para esbater essa discrepância e esta desigualdade de tratamento a que temos ficado resignados ao longo de uma série de anos, e que posso garantir que serei uma voz ativa, ou procurarei ser uma voz ativa no esbatimento dessas discrepâncias. Também creio que é preciso olhar para as especificidades do local, da localidade. Nós temos o Pinhal Novo, que é uma freguesia de cariz semi-urbano. Temos um núcleo urbano bastante populoso, mas também temos uma série de localidades rurais ou semi-rurais para as quais é preciso olhar e para as quais é preciso, sobretudo, olhar com o intuito de valorizar, porque são comunidades muito importantes, tanto não só pela sua história, como também pela população existente e pelas suas especificidades e por aquilo que podem oferecer de diferente numa freguesia que é muito especial, como aliás também qualquer uma deste concelho, todas muito diferentes e com especificidades únicas. É preciso também valorizar essas localidades, olhar para elas, desenvolver essas localidades ao nível do saneamento básico,
das infraestruturas e dotá-las daquilo que é necessário para estarem presentes no mapa no século XXI, porque até aqui entendo que não têm estado presentes no mapa, pelo menos no século XXI, estão certamente no século XIX ou século XVIII. Para além disto, também existe um problema, e eu também faço aqui, vivo na zona sul do Pinhal Novo, que é uma zona urbana da vila, da localidade mesmo de Pinhal Novo, e que, sendo um dos grandes núcleos urbanos, ou parte do grande núcleo urbano de Pinhal Novo, também é bastante negligenciada em relação ao lado norte. E essa também é uma das ideias-chave que queria defender, é a valorização do lado sul, que é o lado também com muita história e que tem sido negligenciado, e valorizar o lado sul é também uma das prioridades, requalificação dos espaços verdes, requalificação da pavimentação, criação de um programa de arrendamento, de reabilitação e revitalização urbana destinado a arrendamento urbano. São ideias-chave. Também não queria adiantar muito porque não queria dar margem aos adversários para copiarem algumas ideias, coisa que já vimos. Vocês preparem-se, nós estamos atentos ao que vocês fazem também, e também nos divertimos com algumas propostas que damos à oposição. Também é uma coisa engraçada. Portanto, isso acontece, existe o roubo das Já ideias. aconteceu, até de slogans. Bem, entramos realmente numa política 3.0 cada vez maior, não é? E realmente aquilo que o Bruno, faço minhas as palavras que o Bruno estava a dizer, de que as ideias, a forma de fazer política muitas vezes muda, não é? De que existem outras formas, mas as mensagens muitas vezes mantêm-se, não é? Quer dizer, hoje em dia já não há nenhum político que pegue numa cadeirinha e junte-se no meio de uma praça e comece ali a debitar algumas ideias, não é? Hoje em dia, cada vez mais são as redes sociais quem faz o trabalho, por assim dizer, e eu quero fazer aqui, por exemplo, um chamamento, porque tem sido uma personagem que temos acompanhado aqui no podcast, que é o Emmanuel Macron, e tem sido alguém que tem vindo a marcar este podcast também nos vários episódios que temos feito. E Emmanuel Macron rompeu com a tradição também de ir à televisão agradecer às pessoas por terem votado nele. Ele utilizou as redes sociais, porque ele percebeu que as redes sociais, qualquer pessoa, toda a gente iria ver aquilo. Porquê? Porque ao passo na televisão passa aquela hora, não é? Excetuando caso repita no telejornal, e quero fazer aqui o parênteses de que o telejornal francês é completamente diferente do telejornal português, quer dizer, no telejornal francês em 10 notícias apenas uma é que envolve uma morte, ou um caso em género, não é? Ao passo que no português não é assim. Isso tem tudo a ver com a questão do amadurecimento político e do debate político maior que para mim existe em França do que existe nomeadamente em Portugal. E por isso também fazemos este espaço aqui no podcast também para ocuparmos aquilo que devia de ser também de outras empresas muito maiores, não é? Comparados connosco. E essas ideias de facto passam por aí, em que o Emmanuel Macron fez assim este agradecimento na sua página, nas suas páginas das redes sociais, de modo a chegar a todos os franceses. E portanto, ouvindo aqui as propostas que Bruno Grazina se apresenta aos pinhal-novenses, agora pedi então ao Ricardo Marques que falasse aqui o que é que propõe para a Quinta do Anjo, para os montanhões, para os cabaneiros. O que é que se propõe fazer de diferente daquilo que existe? Montanhões e cabaneiros. A freguesia da Quinta do Anjo tem, assim, uma forma, uma espécie de enciclopédia, mas rapidamente, tem aproximadamente 52, 53 km quadrados. É talvez a freguesia mais industrializada da Europa, porque tem consigo a Alta Europa no seu território. Sim, que é um polo muito importante, não só para Palmela, mas também para todo o Portugal, E não é? para todo o nível Portugal. do PIB. E é aqui que nós também queremos fazer diferença na Quinta do Anjo. Sendo que é de sua importância e que muitas vezes é referenciada a nível nacional e não só, o que é que em volta nós temos? A Quinta do Anjo vive esse
dinâmica industrial e económica de sobremaneira, e depois tem o seu lado mais tradicional ou rural, se queremos assim referir, que é, no fundo, os seus saberes antigos, nomeadamente a queijaria, o vinho e a agricultura. Nós somos a terra do queijo, pão e vinho, na Quinta do Anjo, portanto, há que valorizar isso, a par de valorizar também cada vez mais a área industrial da freguesia. O Bruno utilizou aqui uma expressão que eu também utilizo muitas vezes, a questão da gestão reativa que nós temos assistido nos últimos anos, ou desde sempre, no nosso concelho, e é por isso que nós também pretendemos, e aqui na Quinta do Anjo também, é tornarmos essa gestão reativa numa gestão participada e de proximidade. Eu sinto que também nesta fase política e não só e societária, podemos assim referir, acho que estamos indo numa fase de meio termo e de transição entre aquilo que pode ser os meios de comunicação tradicionais e as redes sociais, não é? Apesar de cada vez mais haver esse palco. Mas sinto que, e principalmente na freguesia da Quinta do Anjo, nós temos que colocar na balança estes duas formas de comunicar. No fundo, os três valores que eu me proponho à freguesia da Quinta do Anjo são a estabilidade, a transparência e o trabalho. E eu, resumidamente, dava enfoque a cada um deles. A estabilidade porque nos últimos anos a freguesia, em termos políticos, e que depois se transpõem para a própria população, porque eu acredito que com esta questão no que nós queremos despertar, eu acredito que existe uma massa imensa na freguesia de Quinta do Anjo que quer fazer diferente e que quer participar na vida pública, assim como no Pinhal houve, assim como nas outras freguesias. É algo que o PS sente há bastante tempo que há essa necessidade, não tem os meios, e aqui, se calhar, estas medidas e ideias inovadoras poderão fazer a diferença. E, portanto, nos últimos anos, como eu estava a dizer, tem existido uma instabilidade política e as pessoas muitas vezes não entendem o porquê. E o que nós nos propomos é que é uma estabilidade, a criar essa estabilidade política, para então partirmos para uma maior transparência naquilo que executamos, para que as pessoas tenham uma maior participação também e entendam aquilo que se está a realizar no momento, o porquê. E depois o trabalho, porque é algo que, efetivamente, no que toca, por exemplo, às competências, a limpeza urbana, a manutenção dos espaços verdes, tem pecado bastante nos últimos anos, e o que nos propomos é uma melhor organização dos serviços para executar aquilo que é a mais elementar competência de uma junta de freguesia, que é muitas vezes a limpeza urbana e a manutenção dos espaços públicos e espaços verdes. E isto tudo em proximidade. E faço jus também aqui às ideias que o Bruno relançou, e eu acho que nós podemos realmente caminhar para essa questão de termos o cidadão e o município, neste caso, junto da decisão política. E isso também fará com que haja uma espécie de switch, ou de turn-off, digamos assim, na própria participação política das pessoas, e que tenham uma maior enfoque e percebam que fazem parte da decisão. Eu acho que é essencial isso. E esta questão de poderem colocar os seus problemas de forma rápida e depois também realizar, para além da colocação do problema, na hora e que haja um encaminhamento, é o feedback. Que se entenda que está a ser realizado e por quanto tempo, etc, etc. Na Quinta do Anjo, eu que me proponho é efetivamente isto. É as coisas mais elementares, que são a estabilidade, a transparência e o trabalho. No concreto, aos seus ideais e às ideias para a candidatura, vou seguir também aquilo que o Bruno referiu, não querendo aqui adiantar mais, até porque estamos numa fase de auscultação da população. Nós estamos em proximidade, e a proximidade, para além das redes sociais e de toda uma nova comunicação, uma nova forma de comunicação, é também feita na rua. Aquilo que tantas vezes nós... E como tem sido a resposta das pessoas?
à vossa intervenção. À nossa intervenção. Isto eu pergunto mais pelo facto daquilo que é o tópico deste podcast, que é vocês são jovens. Como é que vocês conseguem, portanto, obviamente que terão experiência não só da lidação com jovens, fruto da vossa atividade da Juventude Socialista, não é? Que foram ambos presidentes da mesma, e o Ricardo atualmente é membro dela, mas como é que vocês conseguem chegar ao pé de uma pessoa de 40 anos, portanto, alguém que tem, pessoa de 40, 50 anos, 60 anos, não é? Que tem o dobro da vossa idade, e dizer, confia em mim para guiar a sua vida pelo menos durante 4 anos. Qual é que é a reação de pessoas que têm idade para ser vossos pais, não é? E como é que as pessoas reagem a isso, não é? A questão de ser basicamente quase que um filho a mandar nos pais, por assim dizer, não é? É uma imagem, não é? Mas acredito que possa pensar muita gente assim dessa forma. Não me surpreendeu, mas efetivamente os contactos que tenho realizado em proximidade, ou seja, cara a cara, não têm tido essa reação negativa. Eu acho que há uma maturação das próprias pessoas. Por isso é que nós estávamos a referir que existia aqui uma massa no Conselho que pretende participar de forma diferente ou quer chegar de outra forma, e nós acho que somos, no fundo, o espelho disso, ou a cara disso, ou a inovação, no fundo, disso. E, no fundo, é isso que o PS também colocou quando nos lançou o desafio, foi realmente a darmos um input, exatamente, um input diferente à política local, no fundo. Observamos as coisas de forma descomplicada e inovadora. Mas a reação das pessoas não tem sido, de forma alguma, negativa. Poderia aqui dizer, se calhar, a resposta a essa pergunta, porque disse, temos tido alguma reação negativa, mas poderia dizer até surpreendentemente não, mas não me surpreendeu, porque quando me lancei no desafio não senti que seria esse um entrave. Pode ser uma visão efetivamente de quem está de fora, mas eu acredito que nas nossas terras isso não está a acontecer. E eu acho que nós temos, e isso pretendemos, é esse mesmo, é um voto de confiança das pessoas, como qualquer outro candidato, independentemente da sua idade e de tudo o resto. Eu acho que nós estamos num nível de participação da sociedade completamente diferente do que estávamos. E é isso que também leva a esta reação positiva da parte das pessoas. Há também aquela ideia... Mas também referi que não é... Desculpa interromper, mas também referi porque se calhar... nós sabemos do que estamos a falar. Ou seja, de forma resumida, nós temos estado nos órgãos autárquicos, portanto, se calhar no último mandato poderão dizer que isso não é assim tanto, mas temos estado dentro de todos os assuntos do nosso Conselho e principalmente das nossas freguesias, e portanto não é por aí, e vemos as coisas de forma diferente. Eu acho que isso também é a parte positiva, e as reações têm sido positivas por causa disso. Mas estava pegando naquilo que eu ia dizendo, existe muito a ideia dos dinossauros, não é? Que foi, felizmente ou não, extinta com a questão da limitação dos mandatos, não é? Em que haviam aqueles eternos candidatos que se perpetuavam no tempo e no espaço, não é? E, portanto, que limitavam muito assim também, tornavam-se autênticos caciques locais, não é? Depois isso transbordava também para montante e para jusante desta... vamos chamar desta hierarquia e desta cadeia alimentar política existente. E aquilo que, se calhar, a pergunta é se talvez as pessoas revejam ou vejam em vocês uma possibilidade, o rosto novos, pelo menos a nível, enquanto cabeças de cartazes, as coisas, obviamente vocês estão para merecerem confiança por parte do vosso partido para avançarem para as listas, é porque o vosso próprio partido sabe que convosco, pelo menos, bons resultados irão ter. Porque senão também não os deixariam avançar, possivelmente, não é? Acho que ninguém avança para perder eleições. Mas entronca, se calhar, nisto de novas caras, não é? Novos rostos, limpar um bocadinho a imagem dos políticos velhos e corruptos. E se calhar vocês ainda não têm tantos vícios quanto outros candidatos que por aí circulam, norte a sul do país. Sentem isso por parte da população? Poderá, se calhar, ser o pensamento da população, ou, em particular, ou até se calhar no geral, mas não é dessa forma que eu encaro realmente
este desafio ou dessa forma, mas a questão de ser rostos novos, obviamente que sim, claramente, por uma questão também não só por sermos outros candidatos do que já foram, não é? E também por uma questão de idade, se quiseres colocar. Obviamente nós não vamos fugir à vocês são questão de duplamente sermos... sim, exatamente. Duplamente novos, não é? Também não vamos, nenhum de nós, os dois, penso, o Bruno também seguirá comigo este pensamento, não vamos fugir à questão da idade, mas acho que também é uma não questão no que toca à credibilidade ou não, porque cada vez mais nós, aquilo que é transversal na comunicação social também é que nós somos a geração mais preparada de sempre, ou mais formada de sempre, ou mais instruída de sempre. Também não é nesse sentido em que, se é que me faço entender, que também se encara as coisas, mas as pessoas cada vez mais têm uma abertura diferente para os jovens em determinadas áreas, em todas as áreas, ou seja, os jovens também hoje em dia têm em si também projetos empresariais, e esta é também uma área que as pessoas entendem que há uma capacidade maior, e eu acho também é porque efetivamente nós temos estado junto das populações nos últimos anos, e isso também faz a diferença. Seja um candidato jovem, pela idade, seja outro candidato. Estar nos últimos anos junto das populações, entendermos os problemas e estarmos atentos a eles e procurarmos sempre dar resposta e nunca sermos oposição só porque sim, mas uma oposição sempre a colocar as suas ideias, eu acho que torna isso também a chave para a tal coisa do rosto novo. O que nós chamamos de rosto novo. Eu penso que é por aí. Aquilo que a população sente, e como eu dizia, a reação que tenho tido tem sido sempre positiva. Agora, se essa reação positiva o tal, os juntos vamos despertar o Conselho de Palmela, ou a Freguesia da Quinta 2, ou a Freguesia do Pinhal, a Freguesia de Palmela, a Freguesia de Cruzeirão e Marateca, ainda não o sabemos, mas é isso que nós queremos realmente fazer valer, que é juntos vamos despertar, e até mesmo para aquilo que nós já referimos aqui, a questão de uma gestão participada no dia-a-dia das autarquias, das nossas autarquias. Isso é também o juntos vamos despertar, porque é agora, no que toca também o voto vale a pena ir votar, no fundo é isto, de forma simples e clara, e é porque vale, porque depois há uma maior participação das pessoas no processo de decisão. Isso é o que faz valer. Bruno Grazini, tem estado calado este tempo todo, se calhar tempo até demais. Não, eu não creio que seja tempo demais. Eu também tem que haver alguma equidade ao nível do tempo de cada um dos intervenientes. Mas o que é que os pinheiros novenses têm dito a si? E será mais se vê com credibilidade, ou se é apenas mais na corrida ao tacho, por assim dizer? Os pinhal-novenses, eu fiquei muito surpreendido, porque estava à espera de algumas reações, se calhar um bocadinho mais agressivas, porque creio que está na própria condição de ser pinhal-novense, ser um bocadinho crítico, e muito mais crítico do que a norma que vigora nas outras freguesias. E tenho ficado muito surpreendido porque o feedback tem sido sempre muito positivo, em especial dos cidadãos com mais anos de idade, que acham piada a ver um jovem a querer fazer a diferença pela freguesia, e acham muito, e valorizam bastante, acham muito, muito importante que um jovem nascido e criado numa era pós 25 de Abril faça valer e demonstre tanto interesse também naqueles que são os seus direitos cívicos e políticos e na sua participação cívica e política. E eu creio que também, há bocadinho também referi, que assumo claramente como um outsider nesta candidatura, e isso também ajuda, essa assunção também ajuda à distinção em relação aos chamados dinossauros, como referiste há pouco. São percursos completamente diferentes. Aqui também queria frisar a questão do percurso que não é um percurso apenas e só partidário, é um percurso que deriva de uma série de iniciativas cívicas e políticas,
que culminou também nessa participação mais partidária, mas também ao nível da minha vida pessoal, em que exerço atividade no setor privado e onde separo o trabalho da política e separo a política do trabalho, e que é fundamental para que possa estar com a devida independência em cada um desses papéis que desempenho no dia a dia. Isso também creio que seja um fator que tenha alguma influência na hora da avaliação por parte do cidadão. Esse percurso independente e sem dar aso a qualquer tipo de promiscuidade ou de avaliação promíscua entre a política e a vida profissional, creio que também me ajuda a afirmar-me como diferente em relação ao que apelidaste anteriormente também de Jotinhas. E isso ajuda a que o cidadão possa, e tenho essa ideia, que ajuda a que o cidadão não misture aquilo que não pode ser misturado. Porque sempre houve, da minha parte, também essa atenção para separar as águas. Em relação à questão da credibilização ou da credibilidade dos jovens na política, efetivamente, acho que ainda há um longo passo, há longos passos, um longo caminho a percorrer, mas que espero também que esta candidatura e o facto de existirem também mais candidaturas jovens ao nível do Conselho, neste caso, no meu caso específico, do Conselho, do Distrito e também do país, fazem com que tenha também alguma esperança de que estas candidaturas possam também ajudar a colocar no mapa político uma geração que procura não se demitir das suas responsabilidades cívicas e políticas e que procura participar ativamente na construção de uma sociedade melhor e deixar um legado melhor para os nossos filhos e os nossos netos em relação àquilo que os nossos avós e os nossos pais nos deixaram. Lá está um bocadinho aquilo que eu referi há pouco, procurar evoluir, procurar deixar um legado melhor que aquele que nos deixaram a nós. Eu creio que as gerações anteriores à nossa conseguem perceber também o nosso empenho na persecução, para a persecução desse objetivo. Tenho sido recebido com muita simpatia e pronto, em relação à questão mais concreta, não tenho sentido qualquer tipo de inimizade e espero que assim continue, que é sinal que estou a fazer a coisa certa e que estou aqui a conseguir cumprir com o meu objetivo, que também passa um bocadinho por credibilizar os políticos na freguesia do Pinhal Novo, coisa que também não creio que tenha sido perseguida pelas gerações anteriores e é um legado que quero efetivamente mudar e quero deixar também a minha marca nessa área. É algo um tanto avassalador. O Ricardo, quer dizer mais uma coisa? Eu queria referir a questão, não estás diretamente ao Bruno, mas agora também gostava de realçar a questão de ser o tacho, não é? Que muitas pessoas existe efetivamente essa ideia do tacho. Isso também é um pouco um pequeno tabu que muitas vezes não se... Quer dizer, vocês os dois têm o vosso próprio trabalho, não é? Portanto, exatamente, portanto... Nesse ponto de vista são independentes é isso que eu financeiramente. A atividade política é de forma altruísta que o fazemos, referimos isto no início e é efetivamente isso mesmo. E acho que as pessoas têm que também perceber que é algo que nos entregamos como outras pessoas entregam-se a outros projetos, a nível associativo ou voluntariado. Portanto, esta é uma forma de servir as pessoas de forma também altruísta e é uma atividade nobre. Isso, sem dúvida, isso acho que tem que ser referido. A questão do taxa, as pessoas têm que entender que não é tanto assim, não dessa forma pejorativa, candidatamos-nos a algo que terá sim uma remuneração, não é? E este tem que ser descodificado e tem que ser descomplicado, mas não é isso que nós vamos, porque temos efetivamente temos, como referiste, temos os nossos trabalhos e, portanto, as nossas formações e também queremos aí também
progredir e ter carreira, portanto não é por aqui também. As pessoas têm que entender, e se calhar também eu acho que é isso que as pessoas têm sentido da nossa parte e portanto têm tido uma reação positiva. Eu costumo dizer que quem estragou o sistema ou quem começou por corromper o sistema foi sem dúvida Péricles, não é? Porque Péricles foi ele quem implementou as mistosforias e, portanto, ou seja, antes a atividade política em Atenas era gratuita, portanto, lá está, um altruísmo, a gestão da polis, não é? E, portanto, quando Péricles faz o pagamento das mistosforias, ou seja, o pagamento diário das pessoas irem à Assembleia, quer dizer, começou-se a ver, há registros e há as fontes dizendo isso, de que muitas vezes as pessoas iam, picavam o ponto, por assim dizer, recebiam aquilo que tinham a receber e depois voltavam para a sua atividade de mercadores, de homens de negócios, mercadores, isso eram os metecos que o faziam, mas sobretudo homens de negócios ou as próprias vidas pessoais. Dizer que também, por exemplo, na Primeira República, os presidentes da República pagavam para habitar o Palácio de Belém e muitos foram os presidentes dos Estados Unidos, não é? Os grandes Estados Unidos, que morreram na miséria, porque não havia qualquer tipo de reformas pós-mandatos, como nós temos atualmente, não é? Harry Truman, o grande presidente dos Estados Unidos, essencial no pós-guerra, quer dizer, viveu os seus últimos dias uma situação muito economicamente difícil, não é? Porque lá está, não havia o pagamento disso, não é? Portanto, lá está. Antigamente, isto parece uma ideia muito saudista, que antigamente é que era bom, não é? Mas antigamente as coisas, e tem-se vindo a fazer estes pagamentos. A diferença passa não só depois da parte dos pagamentos ou da remuneração, é pela responsabilização pelo aquilo que se está a realizar, no fundo, não é? Ou o cargo que se está a desempenhar passa pela responsabilização da própria. Eu devo dizer, e aqui que algo que nós assistimos sempre nos eleitos do Partido Socialista foi a carga de responsabilidade que tinham ao assumir um cargo autárquico. Portanto, a carga de responsabilidade que a própria pessoa sentia por ser eleita, percebes? Sempre sentimos isso e é isso que algo que também também nos formou como pessoas e como políticos, claramente, que é a forma da responsabilização de estarmos num cargo eleito, e isso tem a sua responsabilidade, independentemente da sua remuneração ou não, porque efetivamente a nível local tem muito mais a ver com a responsabilização do que com o resto. Concluindo este podcast, que já se vai alongando também, mas dentro de um debate bastante profícuo e com ideias e com despertar também, usando agora aqui o vosso slogan, já que outras entidades também vocês dizem que usam, porque que nós também não haveremos de usar, este despertar de consciência, despertar de horizontes. O que é que vocês têm a dizer, Bruno, por exemplo, em questão à abstenção? A abstenção jovem, que é um flagelo, não só a própria abstenção já ela é grande, não é? A nível do país, a rondar facilmente os 60% da população, ou seja, a maioria do país não vota, portanto é uma minoria que governa uma maioria, e já que falámos de Atenas, estamos quase a voltar a uma oligarquia, não é? E o que dizer então ainda pior dos jovens, cujas abstenções em muitos sítios chegam a atingir os 70% ou 80% dos votos. E o termo de comparação é muito simples. A minha mãe, vamos sempre votar juntos, e a minha mãe, por exemplo, tem que esperar pela sua vez na fila da urna, e eu chego, assino o voto e ainda tenho que ficar à espera dela. Ou seja, vê-se de que quanto mais velhas são as urnas, não é? A população mais velha, mais envelhecida, é sempre aquela que vota mais, também pela ideia de que foi esta geração com 60, com 70 anos e com 50 que lutou para que o 25 de Abril acontecesse também, não é? Enquanto que nós jovens somos todos nós filhos da democracia, filhos da liberdade, como eu costumo dizer, e portanto temos como garantida
a liberdade e a democracia. Poderá passar por um bocadinho isto também, os jovens não terem consciência daquilo que é necessário, o direito, o que é que vale o voto, não é? A possibilidade de nós podermos falar livremente e de exercermos a nossa escolha, se os jovens não têm noção disto. E o que é que vocês podem fazer para realmente fazer com que as pessoas votem mais? E quero deixar aqui uma história de um seminário que eu fiz relacionado com política e os jovens, em várias turmas de secundário, em de que percebi na plateia que não tinham, a população, os jovens que ali estavam, não tinham noção do que era o voto. Então tive que traduzir isto por miúdos, e a história que eu lhes contei foi: vocês estão na mesa do jantar e os vossos pais estão a planear a viagem de verão da família, e vocês decidem abandonar a mesa, não é? E quando os vossos pais perguntam onde é que vocês querem ir, e vocês abandonam a mesa e dizem: escolham vocês, depois vamos de férias. E aquilo que eu disse é: a partir do momento que eles saíram da mesa, perderam a possibilidade de argumentar ou de pôr em cima da mesa a possibilidade de irem à Disneyland. Ou seja, os pais têm, a partir daquele momento, toda a legitimidade para colocar os jovens a trabalhar na agricultura durante as férias. E só quando eu falei com esta imagem é que notei que houve ali um certo choque da questão do voto, da própria questão do voto. E retomando aqui o tópico da formação cívica, da formação para a cidadania, quer dizer, a própria eleição do delegado de turma muitas vezes não é tida em conta. É sempre o rapaz mais fixe da turma, a rapariga mais gira da turma. Ou seja, convém se calhar desde cedo, e lançámos aqui um repto, para que desde cedo a ideia das eleições, a ideia de merecer o voto, seja uma ideia mais pensada e menos na base de realizações não pensadas, que não tenham um fundo de lógica, por assim dizer, ou seja, dar o voto só mesmo porque sim, não é? Bem, indo concretamente também aqui ao caso específico do Conselho de Palmela, queria apenas relembrar que este é um dos concelhos com uma das maiores taxas de abstenção nas eleições autárquicas. Nas últimas eleições, em 2013, a abstenção situou-se nos 63%, que é avassalador, tendo em conta a especificidade da eleição, e sendo a eleição que vai decidir os representantes que podem tomar decisões sobre aquilo que nos está mais próximo. É avassalador uma percentagem de abstenção tão elevada quanto esta. Sendo que esta tendência é minimizada, por norma, neste Conselho, nas eleições legislativas e presidenciais. As europeias também costumam ter uma abstenção bastante alta, mas ainda assim abaixo dos 63% das autárquicas, o que é uma tendência que eu considero muito contra a natura e que vai em sentido contrário em relação à situação que se verifica em alguns concelhos. Eu creio que o principal fator, também já foi aqui referido, já tive a oportunidade de referir anteriormente, é um bocadinho o sistema que está obsoleto, o sistema eleitoral, é um bocadinho também a descrença nos políticos, nas suas propostas, na forma como falam, que muitas vezes há rodeio de abordar certos temas. Isto que também nós, como disse há pouco, é uma lufada de ar fresco que podemos trazer também à política, abordando as coisas de uma forma frontal e direta e sem rodeios. Creio que a solução também para esta questão da abstenção passa muito pela formação cívica. Passa pela formação cívica, pela educação para a cidadania, para o exercício do voto, que eu entendo ser a manifestação suprema de cidadania. É importante dizermos às gerações atuais e às gerações vindouras que o exercício do voto acaba por ter uma dupla função. Para mim é um chamado direito de dever. É um direito que nós temos de escolher os nossos representantes, mas também é um dever cívico que temos perante a sociedade. E nesse sentido, creio que é fundamental que os cidadãos possam ser educados e preparados para a importância de exercerem o seu voto, nem que seja para darem a descarga nas listagens, porque o exercício do voto é um exercício, como referi,
de manifestação de cidadania, mas isso não implica que seja exercido o voto em determinada força política. Os cidadãos têm a oportunidade de votar em branco, mesmo aqueles que estão descontentes têm a oportunidade de manifestar votando em branco ou exercendo o voto nulo. São também manifestações legítimas da vontade dos cidadãos e que acabam por ser também um exercício desse direito de ver e contrários à ideia de demissão da responsabilidade do cidadão em relação à sociedade. Creio que é importante que os cidadãos também tenham essa consciência da importância que é de exercerem o voto e de manifestar a sua opinião sob pena de perderem alguma legitimidade, ainda que ética ou moral, para depois vir criticar as escolhas que forem tomadas. E o que nós assistimos aqui, porque depois também há o reverso da medalha ao nível dessa falta de legitimidade, é que nós vivemos atualmente aqui num concelho em que a força eleita, e que eleita com maioria absoluta, governa, tendo sido eleita por menos de 1/3 do eleitorado. Ou seja, há uma legitimidade política que também ela sai fragilizada com estas elevadas taxas de abstenção. Temos 2/3 que não escolheram os seus representantes. E é isso que nós queremos fazer. Queremos que esses 2/3 desta vez sejam chamados a votar e que venham mesmo votar e que manifestem a sua opinião, seja ela favorável ou desfavorável ao nosso partido ou a qualquer outro, ou até ao próprio sistema, mas que votem, creio que é absolutamente essencial e deveria até ser um ponto de partida para que os partidos que se apresentam às eleições pudessem também colaborar conjuntamente no sentido de estabelecer uma campanha de sensibilização e de apelo ao voto como exercício de cidadania, não em determinado partido político. Pois se há vontade política para fazer isto, eu posso dizer já que da candidatura que encabeço haverá, tal como para dialogar com qualquer outro partido sobre um projeto, qualquer outro projeto que nós consideremos que possa resultar em benefícios e mais-valias para a população. Infelizmente, tenho a opinião que nem todos os partidos estarão abertos a esse tipo de diálogo, fruto também de alguma arrogância democrática que se foi criando ao longo de sucessivas maiorias absolutas, como disse, e volto a dizê-lo, com legitimidade política muito tenue. Eu estou de acordo com o que o Bruno referiu, portanto, colocava só mais uma ou outra questão. Efetivamente que, pegando agora na última parte que o Bruno referiu, a legitimidade ou não política, ela está lá, não é? De forma formal, porque houve eleições, portanto não há aqui um limite para a abstenção ou não, mas assiste-se a maiorias absolutas a nível local, neste caso no nosso caso concreto, no Concelho de Palmela, em que 1/3, ou menos de 1/3, exatamente, elege o seu Presidente de Câmara, por exemplo, não é? E isto é isso que tem que as pessoas têm que analisar e perceber que terá que haver uma diferença. Efetivamente o Partido Socialista aqui no Concelho de Palmela apresenta-se para o despertar da população, não só no despertar de uma forma diferente de fazer a política local, mas no despertar para esta atitude cívica dos municípios em prol da sua própria terra, não é? Portanto, e muitas das ideias e projetos que nós pretendemos concretizar têm sempre essa conotação de participação das pessoas e de descomplicação para que também a população entenda que está lá para fazer a mudança. Concretamente, tentando responder à questão da abstenção, não me querendo alongar, efetivamente que a abstenção jovem tem sido
podemos considerar um flagelo, talvez, mas não vem daqui, vem de outras gerações, portanto, tem vindo, se calhar, a aumentar ou estabilizou mais ou menos as percentagens de abstenção, seja nas eleições autárquicas ou mesmo nas eleições legislativas, mas, contudo, se as gerações vindouras, se continuarmos este, não sei como é que o nosso sistema poderá substituir. exatamente, claramente. Ao longo do tempo e do espaço. Acho que nós temos que agora, se algumas forças políticas entendem ou que transparecem realmente, dão a transparecer que isto pode ser favorável para elas próprias, as pessoas têm que também deverão perceber que isso não é o correto e isso terá que mudar. O dever, e o que passa de votar, deve ser entendido dessa mesma forma. Para além do direito de nós escolhermos os nossos legítimos representantes políticos, há aqui efetivamente a questão do dever que deve ser encarada de forma séria, mas também de uma forma descontraída, porque eu acho que nós sentimos na rua, vamos assim referir, estamos aqui a discutir política local, é que parece que as pessoas cada vez mais têm mais problemas e parece que isto é sempre mais um problema, mas não, no fundo isto é a resolução, a tentativa da resolução desses mesmos problemas e que a colocação e a sua participação no momento do ato eleitoral é essencial para no futuro existir a resolução de os outros problemas que muitas vezes elas próprias encaram. Se hoje sentimos em Portugal uma confiança diferente nas pessoas ao encarar a sua vida individual e coletiva, deve-se esta também à diferença política que tem sido pautada nesta legislatura. Mas é isso que as pessoas têm que entender, que é isso que vão ao voto, vão para fazer a diferença. Eu penso que a abstenção é combatida não só por uma questão de formação para a cidadania, claramente que isso é essencial, é um problema de base, um problema estrutural, e temos que encará-lo, e eu penso que aí o Partido Socialista certamente que será uma força política que já percebeu esse problema e pretende efetuar as ações necessárias para que possamos construir ou debater esta questão, e passa também por uma consciencialização das próprias famílias, porque muitas vezes ou não se vai votar porque os próprios pais não votam, por exemplo, isto na questão dos jovens, e eu acho que isso também é essencial, porque muitas vezes nós, não é, aqueles que nos nós mais próximos também são os nossos maiores exemplos. Eu acho que também passa por por o despertar também das gerações mais, podemos aqui referir, mais velhas, não é? Essas próprias também depois poderão influenciar. O simples facto de, se calhar, estarmos em casa e discutirmos o mínimo que for de isto ou daquilo da política nacional ou mesmo local, também faz um pequeno despertar. Não tem que ser de forma maçadora, ou não tem que ser de forma... Mas pode ser um dos temas à mesa. Claramente, Sim, eu acho que passa também por aí. Daí também lançar sempre o A desafio. descomplicação da política passa por aí também. Daí lançar o desafio de muitos órgãos de comunicação social serem mais rigorosos, mais sérios nas abordagens de certas candidaturas, não é? De não filtrarem, não adulterarem as informações, porque nós sabemos, por exemplo, no caso de jornais locais, existe essa adulteração, não é? Às vezes muitos jornais locais são coniventes com as forças políticas atuais, não é? De norte a sul do país, não querendo fazer aqui nenhum órgão de comunicação, até mesmo a nível nacional nós vemos que muitas vezes existem ali certas notícias que são fabricadas de certa forma, ou dão a entender de certa forma, e que certas coisas não são feitas de maneira isenta. E isso é algo que nós aqui no podcast gostamos de o fazer, estamos aqui com isenção. Obviamente estamos aqui a ouvir as vossas propostas e obviamente que a mim não me resta mais do que vos desejar boa sorte. Não posso ser que ganhe, como certas pessoas fazem em certos programas, que desejam a sorte e que aquela pessoa em questão ganhe. Obviamente que eu apenas vos posso desejar a sorte nessa questão. Portanto, que façam, como se costuma dizer, que ganhem o melhor, não é? E o povo é soberano, como nós dizemos muitas vezes aqui no podcast. Portanto, certamente os palmolenses, enquanto conselho, serão soberanos nisso. Os pinhalnovenses no vosso caso e Montanhões no caso do Ricardo. Considerações finais que vocês gostassem de fazer
não só daquilo que tivemos a falar, mas também de alguma mensagem que vocês queiram transmitir aos nossos ouvintes. Bem, começando e acabando, queria apenas, sendo muito sintético e sucinto, agradecer mais uma vez pelo convite, dizer-te que é um tema efetivamente que me diz muito e que acho muito importante. Se assim não fosse, também já não estaríamos em quase 2 horas de podcast. Vê-se que a conversa se estendeu e isso é fruto de elevado interesse que os intervenientes também têm. Também convidando 2 indivíduos que fazem política, naturalmente terias pano para mangas ao nível de intervenções. Isto é malta que fala muito e para se calar é um bocado complicado. Mas voltando agora falando e concluindo de coisas sérias, foi efetivamente com muito gosto que estive aqui hoje. E queria também desejar-te, aproveitando o repto e agradecendo pelas tuas palavras e desejos de boa sorte, desejar também as maiores felicidades ao podcast, que continues e que continues a ter muitos views e boa sorte. Obrigado, Bruno. Ricardo, a mesma coisa que eu disse ao Bruno serve para ti. Agradeço também o convite e para estar aqui. Desejo-te a continuação de um ótimo trabalho no quadro que tens vindo a realizar, nesta nova forma também de comunicação e de expor certos temas às pessoas. Foi um prazer aqui estar contigo e debatermos estes assuntos, estar aqui também com o Bruno e falarmos daquilo que nos é tão querido e daquilo que é o nosso desafio atual, que é as nossas terras, e de forma sucinta, e aquilo que nos levou aqui é, no fundo, também um despertar das pessoas para estas situações, em que, para não diabolizarem aquilo que é a política, entenderem isto como uma forma simples, que é servir os outros com determinadas ideias e ideias diferentes de uns para os outros, e que, no que toca às eleições autárquicas, que participem, que estejam atentos e que percebam que podem melhorar dentro daquilo que acham com o seu voto, mas que participem principalmente nas eleições, seja em que conselho for, seja em que freguesia for. É esse o repto que eu deixo e o apelo, no fundo. Muito bem, mais uma vez agradecer a vocês dois e o facto de nos acolherem aqui também na vossa sede. Mais uma vez, desejar-vos boa sorte e que façam uma campanha esclarecedora com as pessoas e, obviamente, que todos os nossos ouvintes possam e devam votar nestas eleições, tal como disse o Bruno, mas não seja para fazer o voto nulo ou branco, desde que descarreguem o vosso nome também para homenagear, como se foi dito também aqui no podcast passado, referente aos feriados, é a vossa forma singela e rápida, por assim dizer, de homenagearem todos aqueles que lutaram pelo direito a voto, não só no século XVIII, com o voto censitário, como também no século XX. E dizer que em pleno século XXI ainda há muitas pessoas neste mundo que não têm o seu direito ao voto e quando o têm estão condicionados a candidatos únicos, por exemplo, não é? Portanto, relembrando as livres eleições como na livre Inglaterra, não é? Frase de autoria de António de Oliveira Salazar. E, portanto, caros ouvintes, assim me despeço de vocês. Continuem a subscrever e a partilhar este podcast para podermos chegar mais longe e indo ao encontro dos vossos interesses também. E até lá, boas conversas.